Salve a todas, salve a todos. 13 de fevereiro de 2024, capítulo 4, nessa subdivisão que colocamos aqui, né? Agora vamos entrar no mais além, desdobramento 1. Lemos anteriormente aí sobre os alquimistas negros e agora nós vamos entrar um pouco e um tanto nos desdobramentos. Durante a noite, saímos em desdobramento eu, Marcel, Oran, orientador espiritual, e alguns outros que compõem o livro. Oran, justamente com outros amigos do espaço, vieram até em casa me auxiliando a desvencilhar do corpo nesse processo de desdobramento tão pertinente e comum nas searas mediúnicas. Iniciamos a nossa viagem indo até uma parte do umbral assistir à concepção dos componentes e materiais químicos utilizados na consecução das drogas. Um espetáculo de alquimia terrível e apavorante, um espetáculo que me causava inconformidade por não entender o motivo da espiritualidade maior permitir tal desiderato. A isto, Oran nos esclarecia que assim como cada um de nós somos seres humanos em busca de evolução, no entanto, se encontram enclausurados em teias sutis da desobediência e revoltas. Nossos amigos encontram-se na mesma posição. Queria ele salientar que Deus, na sua infinita bondade, consegue perceber para além do nosso julgamento míope. Essa parte é interessante, porque aqui há esses desdobramentos em especial me ensinaram muito. Na verdade, essas psicografias acabaram me ensinando muito, né? E aqui, quando chegar o momento, contarei. Com isso, queria ressaltar que esses espíritos, usuários e fabricantes, estavam em busca de uma religiosidade e espiritualidade que não conseguiam alcançar devido a inúmeros entraves e outros tantos infortúnios causados pelas religiões e os seus representantes. Eram, assim, órfãos de uma interioridade mais plena, se perdendo ao buscar encontrar uma salvação, um apaziguamento que é dado pelo tempo e pela disciplina. Continuamos observando a elaboração de uma nova substância que soltaria no mercado com poder de destruição superior ao crack. Oran respondeu, essa droga, né? A gente estava vendo lá em 2002 nesse plano aí mais sutil, né, espiritual mais denso. E décadas depois, de fato, a gente conseguiu observá-la no plano físico. Ela, graças a Deus, não foi dividida para muitos lugares. Ela tem um uso que ficou muito mais próximo ali da região dos Estados Unidos, mas é algo que está associado a pele de crocodilo, é algo que realmente faz a pele cair, é algo, nossa, é nefasto, assustador, assim. Eu esqueci o nome da droga, graças a Deus, esqueci o nome. Mas ela já tem, de fato, aí, no plano físico, ela já foi detectada e encontrada. Tivemos também, nesse interim, o problema da oxicodona, em várias cidades, pessoas viciadas na oxicodona, mas isso era uma gota corruptera do trabalho que não entrou aqui no processo da psicografia. E nem o nome oxicodona, diga-se de passagem. Né? A gente via esses processos de adicções realizados muito mais na nossa crosta, na nossa periferia brasileira, ali, todo o litoral santista, paulista, Rio de Janeiro, Bahia e Belo Horizonte, mais as regiões que a gente focou mais, assim. Passeávamos por outros lugares, mas essas foram as centralidades. E tínhamos notícias, por vezes, dessas conexões do narcotráfico, com essas ramificações malucas que os caras vão aqui abordar e tratar. Porto de Santos e o universo afora. Essas mais complicadas, assim. Então, de quando em vez, víamos cenários
fora esse nosso locus, mais esse nosso recorte, que foi mais o Brasil mesmo. Continuamos observando, tá? Oran respondeu que, concomitante ao desejo de buscar por algo sagrado, à medida que ele não é suprido, aumenta-se o sentimento de vazio, revolta e inconformismo, que é o princípio ativo da autodestruição que está por trás de 99% das drogas. Se parte dos traficantes são apenas joguetes de forças obsessivas, apresentando um quadro que poderia ser revertido com condições socioeconômicas mais justas, outra parte, principalmente no astral, nutre-se dessa raiva e dessa autodestruição para aliciar, escravizar e dar cabo de uma revolta contra Deus. Essa matiz e essa associação das drogas com esse viés espiritual, numa polaridade oposta ao que a gente vai chamar de conexão, as drogas, na sua maioria, elas interrompem, elas fecham, quando a gente ouviu o Dr. Bernardo comentando do mapeamento da nicotina, mapeamento do próprio THC, mapeamento da cocaína, elas encrudecem muitas vezes esses centros vitais e as possibilidades de contato. Mas o que a gente vai observando é a conclusão que esse trabalho nos possibilitou chegar e que alguns dos autores vão trazer de forma muito explícita, isso que eu já estou só adiantando, é como que a droga é um médium, como a droga é um intermediário dessas forças ocultas no nosso plano. E aí é que entra todos os sentidos, todas as tentativas de propostas de trabalhos como esse, de levar esclarecimento sobre o que e sobre o que nós estamos debatendo. Tem umas profundidades e alguns ninhos de rato mais complexos do que, por vezes, a gente está apontando, criticando. Em seguida, passamos por um vale de usuários. São seres nas condições espirituais mais degradantes, com um perispírito todo ou completamente afetado pelos abusos químicos cometidos, seres em cavidade nasal, órbita ocular, veias sangrantes por todo o corpo, pus escorrendo, cheiro putefrato, cérebro deteriorado e muitas vezes mutilados, com processos neuronais completamente comprometidos. É assustador. Essas paisagens, essas cenas, eram características do plano astral. Hoje, as cracolândias espalhadas aí pelo mundo representam um cenário que aproxima um pouco dessa visão, aproxima. É mais dantesco, fora do corpo. Mas o cheiro, que era coisa de... aquele cheiro que é um pouco de sangue, de fezes, de urina, de esporro, de sexo mal feito, de desodorante. Nossa! E com as pessoas aqui, sobretudo, as pessoas zumbizadas, né? Que era algo muito comum de se avistar no plano astral, que eram as pessoas completamente fora de órbita. Então, um outro lugar. Você via lá. Hoje, a gente vê com muita mais constância e frequência no plano material. E ali você calcula essa Cracolândia no plano material, somada aí por 15, 20 habitantes. Para cada um deles, você soma uns 15, 20, até 30. E multiplica essa área. Então, se a gente tem uma Cracolândia de 300, 400, 500 metros quadrados, a gente está falando no plano astral de vales mesmo, de 5 mil, 10 mil metros quadrados, algumas coisas nessa dimensionalidade, pensando só em extensão e não aprofundando em profundidade. Vocês têm que entender os vocabulários da gente. Esses seres, em sua grande parte,
perderam a capacidade de se sustentar em pé, então se locomove arrastando-se por locais densos e sombrios, formados por lamaçais intermináveis e buracos abissais. É, sem dúvida, um lugar de alimentações e ranger de dentes. Aqui é uma visão que, de fato, eu trouxe muito influenciada pela psicografia. Eu esqueci do médium baiano, que ele recebe uma psicografia do Raul Seixas. Raul Seixas, que é um dos primeiros relatos que a gente vai ter das pessoas falando dos vales dos drogados. Depois, como eu já disse anteriormente, assim, em outras passagens do mesmo livro, essa visão desse pântano, desse lodo, desse vale, um pouco alteradas, um pouco modificadas. De todo modo, ficou esse registro aí que segue e que hoje, com quase toda certeza, eu acho que veria de uma maneira diferente. Diante dessas cenas, olhava para Marcel, mas ele estava perfeitamente acostumado com aquelas cenas. Expressava apenas um olhar de desprezo e indiferença a aqueles seres. De forma alguma se sentia responsável pelo que vimos. Afirmava ele que cada um é livre para fazer suas escolhas. Ele fabricava drogas, não forçava ninguém a usar. Perguntado sobre o fato de que, se talvez ele não tivesse fabricado algumas dessas drogas, elas não estariam ali, respondeu unicamente que, se ele não as fabricasse, outros teriam feito. E se não fosse pelas drogas, aqueles imbecis estariam no umbral por quaisquer outros motivos. Sempre foi assim e sempre será. Fui deixado em casa, Marcel levado para o seu cárcere e cada um dos demais para as suas atividades. No dia seguinte, mais uma vez repetiu-se o processo de desdobramento, só que dessa vez ficamos na crosta terrestre. Na verdade, não sei onde o espetáculo é mais deprimente e assustador. Aqui na crosta, tudo era simplesmente horroroso. Não só pela falta de luz, pela ausência de amor e caridade, mas pelos atos praticados por causa do pó. Pó, referindo-se aqui à cocaína. A cocaína é a moeda do mercado negro. Tudo é negociado pela grama da coca. Assalto, sequestro, tráfico, assassinato. Vale mais do que grama do ouro, mais do que dólar. É um mundo paralelo no qual é ignorado pela maioria dos seres, nós. Não temos notícia nem contato sobre isso, de como que tudo é negociado, como aqui a gente tem, né, o ouro, o lastro do ouro, o quilo do ouro, a barra do ouro, como sendo a parte de sustentação econômica no mercado negro, nesse mercado sombrio, de todas as práticas, do tráfico de pessoas, ao tráfico de órgãos, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, tudo a princípio tem como parâmetro base o quilo, a grama da cocaína. E as grandes guerras dos quartéis são essas. Qual é que vai ser utilizada para parametrizar esse modelo? A cocaína colombiana, a cocaína mexicana, qual é o cartel que domina, a princípio, esse registro, esse lastro? Todos vendem, todos ganham, mas aquelas que vão ter, aqui vão dar o parâmetro, como deu Medellín durante décadas, é que realmente movimentam todo esse subterrâneo e as coisas que nós vamos ver nos próximos capítulos, também o nosso cotidiano, porque esses caras lavam dinheiro. Lavam dinheiro nos bancos, lavam dinheiro nas músicas, lavam dinheiro do futebol, lavam dinheiro em todo o nosso mundo, vamos chamar, eu nem sei como é que a gente vai chamar, mas tem a lavagem de dinheiro que perpassa a superfície desse nosso cotidiano. Tudo em volta, tudo muito envolvido numa grande rede de corrupção. Corrupção aqui não no sentido mesmo aristotélico, de uma ideia original que aos poucos vai sendo corrompida, perdida. Nosso mundo
É difícil encontrar setores que não estejam atrelados a isso e encontrar pessoas com destaques, algumas formas e tipos de destaques, que não sejam partícipes dessa engrenagem também. É muito podre. Então, quando eu entro para pensar que a gente vai ficar falando da droga, do baseado, do menino vendendo, dos falcões, as coisas vão descortinando para outros caminhos que você fica olhando e entendendo muito da nossa estruturação sociopolítica e econômica, de como a exploração, a ganância, mas, sobretudo, a exploração é o mote de toda essa gente. Nele é o mundo paralelo no qual é ignorado pela maioria dos seres. Nele está envolvido toda a esfera do poder, seja político, econômico, social, financeiro. Lidou com o poder, a droga está permeando, até mesmo no meio da religião. É assustador. Nessa noite, vimos uma negociação de um grande empresário do ramo de calçados, exportador e importador de coca, através da sola dos calçados. Assistimos policiais prendendo e facilitando a prisão de traficantes e endurecendo o jogo com os usuários. Vimos a chacina de uma família inteira porque o filho caçula havia cheirado e não pagado. Tudo isso é uma realidade comum e cotidiana da periferia, mas observado pelo prisma do plano espiritual, os desdobramentos e alcances são maiores. As organizações se ramificam pela crosta terrestre e umbral numa interseção ininterrupta, de maneira que a dívida não termina com a morte. As famílias assassinadas continuam a ser perseguidas. A vítima, quando não possui méritos ou não despertou para uma nova vivência e percepção, é escravizada, sodomizada, torturada por antigos desafetos. A droga é o veículo espúrio dos dois mundos. Ela é o médio mais comum e frequente da atualidade. Aqui, o pessoal que estava lendo, né, da editora, frisou e raspou aqui, é o médio, como assim vocês estão colocando que as drogas sejam um médio? Esse comentário ele não fez, ele só cortou, como assim? Isso aqui não pode ser o médio. E é justamente isso que nós estamos afirmando. As drogas, nas formas com as quais elas estão sendo colocadas no nosso plano hoje, ela é o médio do plano oculto desse governo e desses seres como o Marcel, que querem dificultar, impossibilitar e impedir um despertar consciencial. As drogas são esse veneno, um dos muitos que tem, que entorpece de fato os nossos sentidos e tira muita gente boa do caminho. Muita gente boa acaba se perdendo por esse viés. E aqui, quando a gente está pensando nesse viés, estamos pensando desde a substância mesmo em si, quantos principalmente o que nutre essas substâncias. A vaidade, o poder, o orgulho, mas, sobretudo, essas ilusões de poder, de fama, de ego, que perde muitos de nós. É nesse sentido que ela se faz isso que nós estamos aqui compreendendo e compreenderemos doravante, podem reler tudo assim sobre esse prisma. É um grande médium que está aí, é um intermediário de conexões das mais loucas, nossa, com as trevas. Trevas mesmo, aqui eu não estou falando de sombras, com as trevas. Então, o cara que vai cometer a chacina, ele cheirou muito. O cara que vai vender um microfone para determinados grupos, ele está ali flertando com toda essa rede. Ele está sendo e se portando um instrumento de toda essa malha. Prossigo. A cada cena vista, nos seus desdobramentos no plano espiritual, ficava aterrorizado querendo entender. A sensação inicial é de que tudo está fora de controle e que o mal venceu. Anos depois, eu fui ler um livro que meu irmão me emprestou, falou que você tem que ler,
que é a elite da tropa, do Pimentel, esqueci o primeiro nome dele, e que vai dar origem ao filme A Elite da Tropa. Tropa de Elite, desculpa. Vai dar o nome do filme Tropa de Elite. E quando eu li aquilo, ele fazendo o cenário político da segurança pública e social do Rio de Janeiro, eu pus a mão no coração e ficava assim, gente, não temos saída, não. Nós não temos. Como é que a gente sai desse? Como é que? É um pouco dessa mesma sensação que tive ao ler o livro dele anos depois. E falei inicialmente, quando estava falando dos meninos, do rap, atrás do direito de resposta, como que facção central, no diário do campo, direto do campo de extermínio, traz a trilha sonora de tudo isso que estamos contando aqui. Então, plano de fundo, escuta lá, vem para cá. Cada frase dessa, cada relato desse é como se fosse acompanhado por aquela trilha sonora. Dudu, Eduardo captaram, e captaram muito bem. E eles têm algumas partes da letra que parece muito psicografia. Nunca conversei com os dois, né? Essas coisas assim, nunca... Tirando as aulas, porque as aulas eram espaço de troca mesmo, e ali é só nós e os alunos, não tinha internet, essas coisas todas. A gente, da psicografias, não. Mas a gente ficava trocando essas informações, né? Eles que me aplicam facção central, eu não gostava de facção. E eles que vão me aplicar. E ouvindo, o impacto foi muito disso. Esses caras estão acessando também. Via arte, mas muito próximo a questões que cheiram a mediunidade. Mas isso não dizia, né? Não conversava, não falava. Nunca transformei o movimento hip hop em objeto de pesquisa para conseguir doutoramentos ou mestrados. Outra pegada, outro lugar. Então, essa coisa assim, hoje nós temos milhares de trabalhos com as pessoas vendo o óbvio, que a gente, poxa vida, meus alunos sabem. Mesmo porque eles sabem mais do que a academia buscou enquanto processo de decodificação. Essa é uma bronca que eu tenho com um monte desses caras que, enfim, fizeram do movimento hip hop um degrau acadêmico para eles. E contribuíram muito pouco com os jovens da periferia. Porque pode até fazer, mas tem que ter contrapartida, e a contrapartida eu não vi. Eu só vi o processo de exploração, que é o processo que a gente combate. Enquanto esses sentimentos fervilhavam em minha mente, vinha o esclarecimento de que isso não é desejado por Deus nem por Jesus, mas acaba por se tornar a forma de resgate de milhares de seres, encontram para vivenciar suas dores e aflições, que o nível de desamor, ignorância e desconhecimento são o que alimenta esse desiderato. Mais do que uma intervenção do astral superior, é necessária a conscientização de encarnados para esse mal afligente e grave. Mais do que a solidariedade caridosa, desempenhadas por espíritos, os sermões preferidos por pastores e padres, é a conscientização de jovens e adultos de que as drogas são uma praga, que fará a diferença para cada jovem. As drogas não são uma provação de desocupados, é uma praga das que assinalam o fim dos tempos. Em vão esperar gafanhotos nas colheitas. O que está ocorrendo é uma das tantas pragas apocalípticas que aí estão à espera de amor e capacidade de amar. Não é possível superar esse mal e essa praga sem o auxílio ou trabalho espiritual.
As drogas não são só meramente físicas, o seu combate e tratamento também não podem ser. No astral inferior, essas duas esferas estão em conluio. No astral, há uma grande luta para a conscientização dos seres, para a percepção do tão nocivo é essa conduta. Falta um alerta mais geral, mais participativo, no plano material por parte de todos. Falta-nos amor para auxiliarmos e ampararmos nossos irmãos enfermos, para não permitirmos essa subjugação moral e espiritual ao que é extremamente nefasto. As drogas associadas ao dinheiro se impõem como um novo Deus. São adorados, obedecidos pela maioria da população mundial. Impõem uma lógica de barbárie e desumanidade só vistas em tempos de guerra. Quanto a Marcel, manteve-se endurecido diante de cada desdobramento. Diante de cada desdobramento de suas ações, manteve-se na posição de cientista neutro. Eu apenas produzo a substância. A angústia dos familiares que ficam, o desespero dos que morrem e a paranoia dos que acabam matando, roubando e se prostituindo pelas drogas não o tocou. Também não ironizou e zombou como pensei que faria, mas também não teve nenhum sentimento de simpatia, de irmandade por nenhum daqueles usuários ou traficantes. Estávamos prestes a ir embora, quando nos foi trazida uma jovem de 15, 16 anos em trajes sumários e aspecto tenebroso. Os seus olhos suplicavam auxílio e deles desenrolavam lágrimas de arrependimento e perdão. Esse era o motivo de estarmos aqui, naquele instante. Isso causou em Marcel um profundo escárnio. Olhou para a moça e quis entorpecê-la para que retomasse sua condição anterior. Em vão conseguiu se aproximar. Havia na nossa amiga, desde o momento de sua prece, arrependimento e pedido de auxílio, um escudo protetor criado por ela mesma, que os antigos desafetos e as baixas vibrações jamais atingiriam. Esta menina narrou a história dela, dizendo que outra hora em vida, venderam substâncias venenosas para os seres, inclusive para o suicídio. Retornando ao astral após essa vida, sentiu-se envergonhada e for assistida por entidades trevosas que se denominavam alquimistas negros. Passados alguns séculos, conseguiu se recuperar e pediu ajuda a Deus, indo embora daquele lugar para sempre. Passado outros anos, conseguira a permissão para reencarnar. Nasceu uma família pobre, cujo pai era cortador de cana e a mãe também. Cercada por 7 irmãos no interior do Juazeiro do Norte, desde cedo seu pai oferecia ora cana, ora cachaça para matar a fome através do sono. Viciada, desde os 7 anos, aos 10 tinha um corpo explorado pelos lavradores da redondeza em troca de pão, alimento, água e quanto muito dinheiro. Aos 13 foi vendida pela família para ser prostituta em Recife, fazia ponto na rua onde teve contato com a cocaína, cheirava em torno de 2 gramas noite acompanhado de vodka e tequila. Numa gravidez indesejada, aos 14 anos, fez o primeiro aborto, repetindo outros 2 até que morreu por infecção generalizada. Enquanto ela narrava os fatos, Marcel acompanhava atento, sentindo um pouco de consideração por tudo que ouvia. Foi ele que perguntou o nome dela, e quando havia conhecido a fortaleza dos alquimistas negros. Ela disse se chamar Fabrício em casa, mas para viver na rua escolheu o nome de Manuele. Ao ouvir esse nome, Marcel teve um sobressalto, um calafrio, que percorreu seu corpo de cima a embaixo, aproximando-se da garota que alguns dias se reestabelecia. Esse nome, afirmava Marcel, era de uma antiga companheira de desiderato na França medieval, mas que não havia desde uma noite no século XIX, quando misteriosamente subiu do castelo, deixando alguns deles assombrados de como isso era possível. Captando os pensamentos de Marcel, Orão confirmou que uma e outra eram a mesma pessoa, que a vida de nossa irmã teve todas as intempéries e dificuldades que ela semeou em suas vidas pretéritas. O pai aliciador era o antigo irmão, que era vender ao vício e mais tarde a prostituição de mulheres casadas à procura de diversão. O primeiro cafetão foi o antigo namorado, que foi usado até o último vintém, sendo abandonado, não sem antes lhe dar um pequeno frasco corrosivo como sugestão para o ato impensado. Assim, parte por parte de uma outra existência que necessitava do ferro para florescer a consciência, se encaixava e colocava como quebra-cabeça. Marcel olhava para aquela criatura e chora. Marcel olha para aquela criatura e chora. Pede a Deus para não ver nada mais,
não enxergar o sofrimento que ela teve de passar por culpa dele. Os dois aplicavam golpes juntos, em vão. Ela rogava a Deus sem entender muito o que acontecia, que agora ela estava bem, agradecida por tudo que tinha passado. Estava mais feliz do que nunca. Mais lágrimas e choro de Marcel, que durante esse processo tinham seu castelo destruído e seus comparsas presos, um em outro, se conscientizando das leis do Criador, que por tantos séculos lutaram contra, preparando-se para serem novamente expurgados para um orbe necessitado de irmãos mais esclarecidos. Que é sintetizado, né? Só essa parte, ou só esse desdobramento, poderia dar um livro, porque são histórias com concatenações das mais interessantes. Essa menina mesmo, né? Deixa eu lembrar o nome dela aqui, Manuele, né? Bem, bem caricato também, né? Manuele, Marcel e Manuele. Todos nós, em sua maioria, temos uma Manuele e um Marcel para chamar de nossos. Temos esses pares, esses parceiros, que partes afins de nossa alma, mais até do que partes afins, às vezes até almas almagemadas, como diria Chico, que praticamos grandes golpes, praticamos grandes crimes, e que em determinado momento, nesses mistérios da noite do tempo, separamos. Nesse vazio da busca, cada um sentindo-se traído, cada um buscando essa falta, cada um buscando completar essa coisa que falta em si, vai cometendo aí, praticando os mais diversos atos até que um momento se encontram. Às vezes um está encarnado, o outro está desencarnado, às vezes os dois são do mesmo sexo, outras vezes têm diferenças de idade, enfim, impeditivos para que essas loucuras e insanidades cometidas a dois sejam minimamente refreadas. Um nasce como pai, outro nasce como filha. Refrear alguns desses instintos mais bizarros. Marcel reencontra Manuele. A vida dessa moça não foi fácil. Não é regra. Por favor, não tomem nenhuma dessas coisas como regra, que estamos falando de caso específico de Manu e de como que ela, em pouco, por um processo de escolha e uma outra maior parte por um processo mecânico, kármico mesmo, não tinha muito como escapar, vai atrair para si essa polaridade oposta do que era proporcional. E ela, dessa vez, afastada de um entendimento muito vitimista, vai sair dessa posição e compreender, cara, vivenciei isso tudo, mas tá bom, tá legal. É absurdo, falando assim, desse jeito e dessa forma. Então, a ótica que para ser compreendida aqui é dentro dessa matriz que nós estamos, plano espiritual. No plano material, não temos como justificar. Uma menina de 13 anos, viciada na cachaça a partir dos 7, pelos próprios pais, provavelmente abusada pelo próprio pai, vendido pela própria mãe para ser prostituta. Não temos que discutir isso no plano físico. Isso é trágico. E milhares de Manu estão aí, alimentando esse jogo perverso dessas mentes cruéis. Temos que combater isso. Não podemos estar aliados com isso, hora nenhuma. Saímos dessa cena, subimos um degrau, uma sobreposição, um holograma, viemos para o plano astral. Essa moça olha e fala assim, putz, obrigado. Foi uma desgraça. Mas eu compreendi o que eu submeti diversas outras pessoas. Eu estou mais tranquilo, eu estou mais leve, eu estou quase de boa. Quero auxiliar para a gente não
produzir mais isso, não sermos motivos de escândalo disso. Ótimo, veio para a turma. Bora, precisamos, toda hora. Mas é um processo de desenvolvimento que a maioria de nós vivenciou. Quando esses caras estão aqui, doutor Bernardo, falando da droga, ele não está falando de uma posição de moralidade, eu sou um homem bom, um homem puro, um homem santo. Ele está falando, eu fui usuário. Eu fui dependente. Eu estou falando é desse lugar. Fui usuário, fui dependente, a revelia disso sou médico, a revelia disso sou um espírito, a revelia disso tenho conhecimento, a revelia disso estou no processo de evolução buscando compreender, ou essa compreensão é introduzir em mim sentimentos de bondade, de solidariedade, não só no entendimento intelectivo, mas ser isso, me tornar isso, é o processo de cada um de nós. E dentro desse processo de cada um de nós tem os malditos. Os malditos são aqueles que querem impedir e impossibilitar qualquer um outro de ter autonomia. Eles vendem ilusões, eles vendem mentiras, eles fabricam inverdades, eles escravizam o outro. Somos contra esse povo, no plano material, no plano astral, em quaisquer outros mundos onde eles existirem, nós nos colocamos contrário a isso. Essa é a contralógica do sistema. E as drogas representam o entorpecimento para que a gente alcance a lógica do sistema. E é nesse sentido que todo o planeta Terra é um planeta altamente viciado e viciante, que essa é a parte gostosa. Estamos aqui por sermos dependentes. Quem encarnou, meu amigo, e sentiu o orgasmo um segundo, está preso nessa jossa. E mais do que preso, é aquela prisão voluntária, não quero ir embora, não. Que é bom, velho. Essas sensações que nós experienciamos nesse corpo biológico, com esse impacto total de realidade de adrenalina, isso não tem por aí. Você encontra filas de bilhões de quilômetros com seres andando 500 mil anos-luz para chegar aqui e experienciar isso num segundo. Dor. O que é isso? Ódio. O que é isso? Medo. O que é isso? Amor. O que é isso? Paga-se muito caro para isso. Experiência macro. Mas aqui, a ideia era, chegou, instalou, pegou o protótipo, veio, vivencia aí, curte, bacana, mas você tem que compreender que você não é só isso. Você é, mas não é só. Não, todo mundo aprisionado aqui, todo mundo se prendendo aqui, todo mundo criando regras, normas, estabelecimentos de segregação. Mulher não pode, homem pode. Preto pode, inverso, né? Preto não pode, branco pode. Índio nem pensar. Albinos, a gente ainda não sabe o que vai fazer. Se você é gay, também não pode. Que isso, gente? Vai se perdendo a noção e vai se construindo elementos dopantes, viciantes, que vão deixando cada um de nós mais presos ainda dentro dessa malha, dentro desse sistema. Então, o processo de embrutecimento, o processo de entorpecimento, mais tarde, né, décadas depois, eu trabalhei com o Amaril, esse livro, Uma Hora Vamos Trazer, vamos ver que se em 2025, 2026 a gente consegue soltar o que é intoxicação planetária, que é quase um desdobramento de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Mas a intoxicação planetária é de 2017, 19, por aí. Enfim, temos que ir soltando esses materiais aos poucos assim. Alguém vai ver, alguém vai ouvir,
e talvez vai fazer sentido para alguém, né? Talvez. De todo modo, parte do nosso trabalho, parte do nosso compromisso, ficarmos aqui, se diverte, é bom demais, é uma experiência fantástica, mas não perca a referência. Você não é só isso. E o processo das drogas, das brigas, da perversidade dos alquimistas negros é essa. Os caras são parte constitutiva de seres, elementos que querem impedir, impossibilitar o despertar de cada um de nós. Precisamos minimamente combater. Beijo em todos. Vou para o 5º capítulo. Deixa eu ver aqui o que vai tratar esse 5º capítulo. Ainda são desdobramentos. Eu vou para o desdobramento 2. Beijo grande em todos aí.